Nós convidamos, então, os presentes a fazer os questionamentos à palestrante. Aí nós gostaríamos que falasse o nome, se identificasse, se é professor, se é aqui de Maringá ou não, para a gente ter a referência, para que ela possa responder aos questionamentos. Outro colorado, meu nome é Evangelista, mas depois que ele foi mestre de professor de capoeira. E há muito tempo a gente teve essa esperança de haver a cultura afro dentro das escolas. Aí veio surgiu a lei, né? 10.000 e quantos aqui falou agora, não lembro o nome, né? E eu queria saber, enquanto os nossos governantes não dão lei aí, o que é que a gente pode vir fazendo, né? Alguém mais? Qual é o seu nome? Eu sou a Laura, eu sou assistente social do município de Colorado. Eu só queria, assim, parabenizar, né, por esse encontro, por esse seminário, né, agradecer ao professor, foi uma bênção, a professora, onde o prefeito me chamou e a gente conseguiu isso. Porque eu coloco por mim mesmo, por ser negra, eu ainda coloquei aqui para minha amiga, que eu aqui, eu me senti como se eu não fizesse parte dessa cultura. Porque a gente se perde até no caminho em questão da nossa raça. Parabenizando a você pela sua fala, parabenizando a você pelo trabalho das instituições, eu queria ressaltar, eu tenho uma filha de 19 anos, é uma negra linda e maravilhosa, e com 14 anos ela tem faculdade na escola. Então eu coloco assim, eu tive na escola, porque ela acabou passando para mim a questão racial, com muita coisa pejorativa, e ela acabou fazendo, não querendo mais na escola. E a gente teve indo na escola conversando com as diretoras e a gente percebeu que não existia nenhum trabalho dá para ouvir, eu falo muito alto. Nenhum trabalho feito em relação a essa consciência sobre essa questão de nível de racismo. Então eu coloco que nós, por exemplo, nós mesmos negros, descendentes, e nós temos que abrir, porque a escola, minha filha, com ela com 14 anos de idade, começou a trabalhar essa questão do racismo. E muitas vezes nós, que somos descendentes, se calamos. É como, por exemplo, como eu me sinto quando eu cheguei aqui, por mais que eu fui lá, defender, fizemos reuniões, eu fui atrás, porque o racismo vem porque eu posso aprender da minha casa, fizemos reuniões com pais desse aluno, a escola passou a fazer palestras em relações ao que é racismo, das igualdades de cores, de raça. Então, às vezes, nós, que somos descendentes, somos mesmos negros, se perdemos pelo caminho, porque nós não defendendo fazendo isso. Então, além de parabenizar esse encontro, eu vejo isso mesmo colocado, que às vezes nós, estamos conversando com a minha amiga aqui, e ela falou assim, quantas vezes nós percebemos que nós fazemos silêncio e não defendemos, né? Eu mesmo, quantos concursos públicos que eu fiz, nunca entrei na prova negra. Agora que eu acabei entrando em um. Então eu acho assim, eu tenho a certeza que nós também fazemos valer os nossos direitos a partir do momento que assumimos essa bandeira. A partir do momento que nós sabemos fazer a igualdade, e eu me coloco, na minha faculdade, na FAMP, eu fui a primeira negra a ser aluna da FAMP, e dentro da região nossa ali, eu sou a primeira negra a ser assistente social, porque quando a gente sai dos demandas do encontro, a gente percebe que são poucas. E nisso o prefeito falou para mim, você vai lá,
parabenizo a fala e parabenizo esse encontro. Obrigada. Eu também queria falar. Só um minuto. Porque eu fico do lado de cá da história, tá? Quer dizer, com pé na África, tá? Mas com essa cor de pele, né? Então, a gente percebe assim, realmente facilita a cor da pele, tá? Mas eu percebo também que nas famílias se faz muito pouco. Porque até hoje eu tenho 10 anos mais que a palestrante, tá? Então eu já andei bastante, né? Eu ainda escuto muito pai chamando, vem cá, neguinho, mas me dói, sabe? Eu sou eu, tá? Vem cá, neguinha. E nunca eu fui chamada, vem cá, branquinha, sabe? Um negócio desse. Sim, num relacionamento tipo, ela e eu, tá? Brancazeta, essas coisas ele ouve muito. E eu percebo que mesmo nesses meus 59 anos já que eu já tenho, né? Ainda se fala muito pouco em casa, sabe? Porque eu não tenho preocupação, é uma coisa que ainda bem, tá? Nasci sem preocupação com largura de corpo, cor de pele e por aí afora, tá? Então me surpreende às vezes ainda, nos dias de hoje, pessoas que estão sendo educadas hoje, que eu também sou uma educadora, tá? Eu sou uma professora aposentada, e que as pessoas ainda, sabe, ficam com aquela história, porque você é branca, como é que você faz no seu cabelo para ficar assim? O cabelo é assim, tá? E eu digo, não faça nada no seu, mantenha ele assim mesmo, tá? Inclusive para não mudar as suas características, tá? Por que eu estou falando isso tudo? Eu acho que a palestrante é brilhante, tá? Ela apontou pontos, mas eu percebo uma falha ainda muito grande, que a educação não está vindo de casa mesmo. Está se limitando apenas a tão somente a escola, tá? E a discriminação. Vem cá, neguinho, vem cá, neguinha, e por aí afora, tá? Eu acho que esse tipo já vem de casa, então é tipo assim, você é aqui. Aquela parte da inferioridade que a palestrante também falou. E a gente não vê essa parte sendo tirada. Quer dizer, criar leis, tá? Punir, tipo, se você falar que o outro é negro, né? Ou fizer a discriminação, você vai ser preso, tá? Não resolve, isso não educa. Eu acho que a pessoa tem que ser educada para perceber que o outro é como é, mas sem precisar de lei para punir, tá? Então eu perguntaria a questão agora, tá? O que realmente o trabalho de base, por exemplo, nós vemos um auditório aqui cheio de lugares vazios, tá? E pelo que eu sei, foi amplamente divulgado, foi convidado, tá? Eu não vejo estudantes aqui. Nós tivemos sábado, um outro encontro em Londrina, a mesma coisa. Era sobre doenças, tá? E também um auditório vazio. Um auditório, palestrantes brilhantes por aí afora, mas também. Então eu acho que assim, nós temos que motivar mais a participação. Só um minuto, Cleusa. Ela está inscrita. Eu sou Iracema, sou de cidade de Estado, professora aposentada, e na minha cidade o número de professores negros vem caindo gradativamente. Agora mesmo que eu percebo pelas mais jovens aí, eu acho que está tendo somente duas. Eu me aposentei há mais de 20 anos, eu acho que ainda eu tenho uma resistência,
eu tinha vontade de sair da minha casa e chegar naquelas escolas e fazer um trabalho de conscientização para aquelas crianças negras que nós podemos sim, assim como o Obama disse, não é? Nós devemos de tomar como uma comparação, olha o quanto tem melhorado. Depois da presença do presidente negro, né, que manda no mundo, nós sabemos que os Estados Unidos, todo mundo é levado pelos Estados Unidos. Então, é o seguinte, eu tinha vontade de poder fazer um trabalho e chegar naquelas meninas, olha, vocês têm que estudar, vocês têm que procurar, vocês têm que pensar que vocês, no dia da manhã, vocês poderão ser um professor, ser uma enfermeira, ser qualquer uma profissão. Porque principalmente na escola, na minha cidade, está acabando o espaço para o negro. Eu acho que isso aí é uma falta uma falta de uma ajuda, de uma conscientização para que o negro se desperte e procure uma formação. Eu tenho 5 filhos, inclusive esse aqui é meu filho, ele mora aqui em Maringá há muitos anos, ele é formado em agronegócio. Eu tenho filha advogada no Mato Grosso, eu tenho filha formada em letras. Aquele menino que foi atingido na UEL é um grande funcionário, hoje ele está fazendo extensão ambiental, e eu acho que não podia ficar assim. Eu acho que toda a família negra tinha que ter esse orgulho, tinha que ter essa liberdade que eu tenho. Eu, graças a Deus, na universidade, eu sou respeitada. Eu nunca sofri, assim, em parte nenhuma, que eu percebesse durante a quase mais de 50 anos do Mãe Colorado, eu nunca sofri preconceito. Eu sou, assim, extremamente... Eu vou fazer o seguinte, vou tentar responder a todas o meu pessoal, que é para poder dar tempo de outras pessoas também se inscreverem com outras perguntas. Eu começaria fazendo um questionamento que me parece passa por 3 questões aqui sobre os nossos caminhos e sobre a família, de certa forma, que é questionar da seguinte forma. Se nós compreendemos e entendemos que o professor, é isso que a gente está fazendo ainda de 6 anos da lei, nós estamos formando professor porque nós entendemos que ele não pode ensinar aquilo que ele não aprendeu. Então, se nós entendemos que o professor não pode ensinar aquilo que ele não aprendeu e que a escola é o maior centro de excelência na disseminação de conhecimento, por que nós imputamos à família negra tanta responsabilidade para ela sozinha dar conta de um conhecimento que historicamente nunca foi disseminado? Eu me pergunto isso porque nós precisamos olhar um pouco mais para a história do Brasil, para a história da escravidão, para entender que nenhum negro, a não ser que ele faça parte de algum movimento político, vai saber, por espontaneidade, qual é a história do seu povo. Nenhum vai saber. É exigir demais dele isso. A educação que os negros tiveram foram iguais no âmbito das relações raciais ou piores do que os brancos tiveram. Primeiro, nós somos oriundos de uma sociedade que, durante décadas, historicamente, criou políticas de embranquecimento.
comportamento. Gente, isso não é comportamental, isso é política pública do Brasil. Eu preciso ir lá na história e estudar um pouco o que é o movimento eugenista na educação, higienista da educação. Nós que somos, vai que a senhora tem mais questão do que o de magistério, a senhora deve conhecer esse conteúdo, porque ele já não é mais ensinado, ele foi ensinado muito antigamente no magistério, mais antes das reformas. Mas o higienismo e a política higienista, ela trabalhava com uma perspectiva ariana, quase hitleriana, baseada no nazismo, de que os corpos precisariam ser disciplinados e embranquecidos, que a cultura tinha que ser branca. Pega a educação física como ciência e disciplina e você vai fazer articulação na educação física, porque aquela ideia de corpo são e mente sã que a gente experimentou na nossa geração veio desse ideário nazista que a escola incorporou. Por que eu estou ainda em 2003 querendo, nem ainda consegui, como disse o professor lá de trás, querendo incluir conteúdo sobre a maioria da população negra desse país, se ela já é livre desde 1888? O que acontece? E as pessoas tratam dessas questões, às vezes, achando que a solução se dá no trato pessoal. Não é pessoal. Isso é política. A ideia de eu não colocar conteúdos afro nos currículos escolares está nos compêndios de história, analisando Afrânio Peixoto, por exemplo, Afrânio Coitinho, por exemplo, Fernando de Azevedo. Eles disseram, e eu já publiquei isso em um dos meus artigos, que eu lido com isso, que eu sou extremamente preocupada com essa ideia de que os educadores acham que o nosso discurso é espontâneo, que não é histórico. E eles disseram que não se ensina na escola conteúdos de culturas inferiores, sensibilização. O continente africano não foi compreendido como um continente com valores civilizatórios. Aliás, primeiro nem foi compreendido como uma civilização e muito menos com valores, porque quando se imputa a relação do continente de valores para nós negros no Brasil na contemporaneidade, é atrasados, preguiçosos, pobres, relaxados, famílias desagregadas. Exatamente. Falando ontem em Paranavaí, porque na semana passada em Florianópolis, uma professora me falou uma coisa que assim chegou a me lembrar. Pois é, mas eles falam tantas línguas, não sei como é que eles se entendem, diz ela assim. E aí eu estava contextualizando com ela que exatamente naquele momento, como nesse meu aqui, como eu falei ontem lá em Paranavaí, como nesse meu aqui, quantas línguas estão sendo faladas no Brasil, nesse momento? Várias. Sem contar os dialetos regionais, porque eu venho lá do litoral de Florianópolis e vou para Paranavaí, vejo as pessoas falando, elas não falam igual. Se eu for para o Nordeste, é uma outra coisa. Às vezes uma coisa tem vários nomes diferentes. Os indígenas estão falando os campos linguísticos deles todos. Os alemães estão falando o alemão deles, o italiano está falando o italiano dele, está o japonês, está o polonês, está quem veio da América Latina falando o seu espanhol espalhado pelo Brasil inteiro, as embaixadas brasileiras lá em Brasília estão fervendo, os islâmicos estão falando, os asiáticos estão falando, os ciganos estão falando. Não é verdade? Então, como assim que eles não se entendem, se a gente se entende? Sabe, tem que construir essa ideia desse complexo de que a gente é o... Mesmo sendo brasileiro, e mesmo sendo pretinho, porque daí, claro, funciona aquela máxima como as coisas que se fazia anedota sobre o japonês, uma anedota no mundo comercial. Claro, daqui para lá, os nossos pretinhos são melhores que os pretinhos de lá, né? Que daí são os nossos pretinhos. Mas ainda assim, essa relação, entendo eu, de fundamental importância, que entre no mundo da psicologia, porque senão nós todos ficaremos esquizofrênicos nessa relação de falar e o outro achar que não está escutando ou não sabe escutar aquilo que a gente está querendo dizer. Não é
saudável ser militante do movimento negro. Para começo de conversa, vamos aqui trabalhar com essa reificação. Não é saudável ser militante do movimento de mulher. Ah, para! Eu queria estar fazendo outra coisa da minha vida. Não sendo essa de ter que estar me confrontando todo dia com uma realidade de enfrentamento que eu tenho certeza que muita gente negra não tem condição de fazer. Não é saudável psicologicamente você fazer esse enfrentamento o tempo inteiro. Você ser militante. Eu sou militante do movimento negro porque tem racismo. O motivo é infeliz. Eu sou militante do movimento de mulheres porque tem machismo. O motivo é infeliz. O que me dá felicidade é saber que eu reajo a isso. É um outro contexto. Então, ao se falar de família, eu tomo muito cuidado com essa família, porque ela está esperando, sim, que a sociedade educativa, porque a sociedade ela tem que ser educativa, ela cumpra o seu papel de informar essa família primeiro. Que o olhar que se tem sobre ela, estigmatizado, cheio de preconceito, de valores de inferioridade, não lhe serão mais dirigidos. Porque muitas, inclusive, não tratam desse tema como proteção. Porque negro, para elas, é sinônimo dos estigmas. E não dos valores positivos que é para mim, para ela, que está toda linda aqui na minha frente. Eu falo de um lugar, eu posso, quem que está aqui de Paranavaí? Vocês não vão jogar no Mark Mink, se eu contar a mesma história que eu contei lá ontem, que vocês já ouviram. Vocês não vão jogar, então eu vou contar. Porque já ouviram isso. Eu morei em 2006 em Salvador. Eu fui para lá para estudar, para reforçar o meu conhecimento sobre alguns aspectos, porque a gente está sempre aprendendo, a gente não sabe essa história da cultura. E eu conto uma coisa, porque quando eu sou militante, as pessoas acham que a gente está bem resolvida, como a professora Laura falou, nós nos perdemos às vezes pelo caminho, a gente dá um cochilo, né? Eu disse isso quando comecei aqui, de repente a gente se sente no vácuo. Eu decidi então que eu ia para Salvador. E o sul do Brasil já tinha se esgotado de referências, né? Queria outros. Fui eu. Fechei a casa, peguei meu filho Caiodê, minha filha Azânia, e lá vou eu para Salvador. Eu tive experiências maravilhosas, mas em relação à minha identidade, eu tive experiências conflitantes. Descobri, por exemplo, que a minha corporeidade, que eu achava a negona mais resolvida da paróquia, não estava nada resolvido pela perspectiva africana. Que quando começou aquelas batucadas e aqueles tambores, aquelas coisas todas, eu não conseguia mexer o quadril do jeito que aquelas mulheres mexiam. Era aquele espacinho quase que de samba europeu. E eles me mexiam e mandavam fazer, eu fazia com alguém segurando, quando parava, matava eu de novo. Ruim, péssima. Depois me enfiaram no salão afro e eu fiz umas tranças afro. Quando eu saí no Pelourinho, quando eu falo, é sempre a mesma sensação que eu tenho. Quando eu saí no Pelourinho, o salão ficava no Pelourinho, a sensação que eu tinha é que a Bahia inteira estava me olhando. Para você perceber que essas questões da construção, elas não são todas ao mesmo tempo. Eu não tinha me dado conta disso. Eu estou no universo europeu. No máximo, trança para eu usar lá em Florianópolis era quando tivesse um evento do movimento negro. Coisa que em Salvador todo mundo usa. E necessariamente quem usa não quer dizer que tem consciência racial. Mas usa. Faz parte da identidade coletiva. Né? Então, quando eu coloquei aquilo, me causou um desconforto e eu precisei me desconstruir. E foi necessário isso, tanto que desde então minha filha Zânia nunca mais deixou de usar cabelo trançado. Não conhecia da forma como se usava, e quando passou a conhecer, desde então, tem dias que eu precisei, tira um pouco essa trança do cabelo, deixa o cabelo respirar. Ela tira embora, porque quer dizer para ela, deu uma outro significado para um processo que ela não passou. Então, por exemplo, corporeidade, na corporeidade estão escritos esses valores. Você olha para o universo religioso católico que as instituições públicas brasileiras assumiram, cheia de pecado, para começo de conversa, inclusive com a nossa corporeidade, né? Diabolizando os nossos comportamentos culturais, numa cultura em que a minha corporeidade ela é explícita no meu terreiro, é explícita
inscritos na minha escola de samba, no meu grupo de capoeira, no meu samba de roda, como a gente viu aqui. Os meninos cantaram? Os meninos falaram alguma coisa? Não. Eles se comunicaram com português. E nós entendemos a mensagem perfeitamente. Então, eu gostaria só de chamar a atenção, professora, para esse aspecto de não culpabilizar a família em relação a um conteúdo em que ela não tem condição de dar. Eu estou falando aqui de racismo institucional. Eu não estou lidando aqui com racismo interpessoal. Eu não estou aqui criando situação para falar assim, porque o branco racista, porque o branco racista. Eu estou aqui trabalhando com a ideia de que o produto do racismo do branco e do não conhecimento do negro sobre a sua identidade é o mesmo. Portanto, não se foge da responsabilidade de mudar a sociedade racista brasileira culpando os negros por esse lugar. Não se foge assim, né? Professor, para encerrar, eu diria o seguinte: quando o senhor diz que enquanto os governantes não fazem nada, o que a gente faz? A gente vai ao Ministério Público, a gente vai à Procuradoria da República, a gente vai lá e registra, protocola uma denúncia no Ministério Público, dizendo que no meu município, no meu país, há uma legislação que determina a inclusão de conteúdos de matriz africana e que a minha secretaria ou o meu governo do Estado não está implementando a lei que me diz direito. Eu recomendo que o senhor faça isso. Eu recomendo. E que continue, evidentemente, fazendo o seu trabalho de capoeira, independente de ser lei ou não, porque, na verdade, eu acho que a capoeira, ela não vai precisar disso pelo espaço em que ela interage. Né? E nós não podemos ficar sem o seu trabalho. Agora, do ponto de vista político, já que o senhor pergunta o que os governantes fazem, eu estou recomendando que o senhor vá ao Ministério Público. Eu vou fazer isso na segunda-feira. Obrigado. Tem a professora lá no... Não é nem um questionamento, eu só queria contribuir com dando uma sugestão. Meu nome é Adelina, professora da rede pública, estadual, professora, faço parte da equipe multidisciplinar da minha escola. Só para socializar esse pessoal, que puder usar a internet, uma sugestão do CIS, do documentário, é a construção da igualdade, onde comenta sobre a guerra dos Mavés, fala dos 12 anos do trabalho da Mitias, então é um material muito ótimo para assistir. É muito e para os conhecimentos e algumas questões para procurar informações. Na internet tem. Oi? No YouTube, pessoal, sabe? O nome é Construção da Igualdade. É o programa do governo. É que eu fui para faxinar, eu tenho vários, eu trouxe alguns materiais, né, para trabalhar com o pessoal da equipe multidisciplinar. E esse é um documentário, ele é curto, é 10 minutos, então é um que eu recomendo que eu faça. vou recomendar ao final alguns recursos, tá bom? Nós estamos aqui nas perguntas, tá? Não sei nem se recebeu uma pergunta, meu nome é Cleusa. Estou ficando assim, agoniada, sabe? É que eu não aguento mais essa história de dizer que nós negros somos culpados por tudo. Que eu não sei por quê, porque o neguinho, existem neguinhos e neguinhos. E se eu quiser alisar meu cabelo, eu vou alisar. Se eu quiser fazer permanente, eu vou fazer. Se eu quiser deixar ele carapina, black power, eu vou fazer. Porque quando uma pessoa branca faz um permanente, ninguém fala, a branquinha fez um permanente. Só fala da negrinha. E não sei, e também, professora,
eu acho, nós vivemos no mundo do achismo. Eu tenho vontade de fazer, eu vou fazer, e ponto. Na minha comunidade existem pessoas que eu quero dizer para você, porque você não alisa cabelo, você é bonita, você pode, claro que você pode. Eu faço tranças, que todo mundo fala que vou fazer Rastafari. Não é Rastafari, Rastafari é uma religião Rastafari. Eu faço trança, e quando eu falo fazer trança, eu sento aqui, e senta aqui você do meu lado. Boto lá um grito de liberdade, boto lá um Nelson Mandela, boto lá não sei o quê, e costuro a cabeça da pessoa. Eu boto aqui sentada comigo na frente do vídeo e vai assistir um filme. Aí a pessoa vai questionar, mas eu não gosto muito desse negócio de manjar, a menina disse para mim esses dias. Eu falei assim, você não gosta? Porque você fala de cultura. Você tem que ler um pouquinho mais. Isso é porque ela é professora de prézinho. Aí eu não compreendo, é só isso assim que está me dando. Só uma observação, gente. Nosso palestrante tem voo 2 horas. E então... Mas quero agradecer a vocês, porque eu, mais que qualquer uma, sou exemplo vivo deste preconceito. Porque só agora, vocês estão falando aí de 1900 sei o que lá, e eu só agora, gente. Só agora fui encontrada no Jardim Alvorada. Mas isso agora, depois da turma da Consciência Negra ter ido na minha casa, visitado a minha casa, ter estado comigo, é que eles me trouxeram para cá. Mas até então, eu nunca falava nada e sempre era Saravá, você é do Saravá, até agora minha família ainda fala isso. Até agora eu sou discriminada nessa cidade. Eu estou com uma construção ali no Jardim Alvorada, do meu axé. E eu sei que eu tenho como fazer. Eu sei que o governo tem como me ajudar. Mas não me ajudou não. E eu estou lá, com a construção inacabada, e a casa já estava pronta, caiu com a enchente por causa do governo. E até agora eu estou lá. Minha casa, eu quero pôr o candomblé na sala, e não posso porque o barracão não está pronto. Então eu não sei mais o que fazer. E ainda hoje eu sou discriminada. Ainda hoje. E hoje eu fiquei muito feliz, porque a Araci tem me ajudado muito. A Brechó foi a primeira pessoa que me encontrou. Chama-se Brechó, essa menina. Muito obrigada, Brechó. Muito obrigada, Francisco. Muito obrigada, porque agora eu posso dizer que sou axé. Antes eu era Saravá. Antes eu era professora. Faz questão de fugir, tá vendo eu não. Mas vai lá para o café de mim. Mas vai lá. Mas não fala que não pode falar. Não está tudo errado. Eu acho que eu tenho certeza que você esse guerreiro aí vai. Nós vamos ouvir então o questionamento do professor Norberto. A professora Lia fala e encerra suas inscrições. É bem rapidinho a minha colocação. Eu acho que todo mundo que se envolve com a cultura africana leva junto. Eu, no caso, sou professor Luiz da Rede Estadual de Ensino. Eu fiz inscrição para o PDE e passei para entender a cultura africana. Então eu fiz um pré-projeto. Aí na região oeste, onde eu moro, eu fui mandado para Marechal Cândido Rondon, né? Aí eu cheguei lá, parecia que eu estava no Polo Norte, né? Porque não foi recebido com calor africano, não que eu estou falando mal das professoras, tá? Porque a gente não fica bem assim, né? A gente fica, mas certas coisas não precisa nem falar, né? Um pinho é uma letra. Mas aí teve uma professora que falou para mim assim, eu quando eu estudei na universidade, ninguém falava sobre a África.
é um assunto que não sei o quê, nós não estamos preparados para atender vocês. Eu fiquei 2 dias fora da cabeça, praticamente, estou com a minha mãe doente há 30 dias, internada no hospital, eu fiquei desestruturado. Eu falei, meu Deus, eu sou professor do Estado há 22 anos, trabalho na cultura africana, mesmo sem poder, na clandestinidade que eu trabalhei, distância, casinha, tudo, leva. Eu falei, agora eu vou fazer um PDR, eu encontro gente para me ajudar, só que eu não preciso da ajuda, eu preciso da ajuda de Deus, das pessoas que me ajudam. Mas é assim, ó professor, qual que é o teu estranhamento? O senhor tem que pegar e achar uma coisa, porque esse seu trabalho está muito amplo, e eu agora vou ver o que eu vou fazer. Mas eu falei, meu Deus, uma faculdade de história, ter esse sentimento, já pensou que mentalidade está sendo formado lá. Eu, se eu me atender direito, não é que eu não quero dizer, eu não vim aqui, lá de Torreiro, sem poder quase espalhar a revolta aqui, nem a indignação, né? Mas eu vou quebrar o pau com eles. Se o cara me interessa lá no governo, eu vou. Dá licença, desculpa a minha franqueza. Norberto é um artista, gente. No encontro passado ele trouxe as máscaras, quem estavam colocadas ali, essa professora. Bom, já viram, né? Eu sou professora de da escola, estou com um grupo. Você disse que o professor não ensina o que não sabe. Mas hoje tem muito mais gente não querendo aprender. As políticas, torta ou não, só para alguém ver que tem, de uma maneira ou de outra, estão sendo impostos nas escolas para trabalhar mesmo. Mas na escola que eu trabalho tem lá instaurado uma equipe para trabalhar, eu faço essa leitura. Eu acho que a gente trabalha no dia a dia em cada situação, que a gente vai estar resgatando o que precisa ser resgatado naquele momento ali, mas tem a fala que eu não sou da disciplina de história, eu sou matemática. Né? E também não é da de arte, como o professor falou ali. Eu acho que o que a gente precisa é não trabalhar com professores. Ele só enxerga isso. A gente precisa, é trabalhar aqui, ó. É trabalhar a base, o colega ali falou da base, a base são nossos alunos. É com eles que a gente precisa trabalhar. É eles que vão entender, é eles que vão cobrar, é eles que vão fazer mudança. Porque lá na escola tem professores negros que não se acham negros porque ele nunca sofreu preconceito. Porque se ele não sofreu, ele não é negro, ele não tem conhecimento da origem dele. O outro não trabalha porque ele tem a pele branca, né? Como a colega também falou, ele também não é negro. E essas questões na escola são colocadas como assim, o negro é que tem que trabalhar e defender. Então, assim, não trabalha porque não quer. Não trabalha porque não quer estudar, não trabalha porque não quer buscar. E o caminho nosso não é preparar o professor que foi mal preparado. Eu sou da geração que eu fui mal preparada na faculdade. Mas eu busquei e estou buscando o que me falta. Então, se é um caminho que a gente busca, não sei se é pretensão, mas eu acho que eu achei o caminho. Os caminhos são eles, fora das minhas aulas de matemática. Bom, gente, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, boa tarde, era mais bom dia. Se identificar com Deus, tá? Porque a partir daí você vai conseguir lutar, ter condições de lutar, não tem medo de morrer lutando por nós, por você, por aquelas crianças que estão ali, tá? Porque para nós o que interessa é o seu mundo. É o seu mundo que Deus é para nós. É isso aí. Está dizendo, eu sou negro? Sim, com muito orgulho. Nós queremos e nós vamos conseguir. É isso que eu vou deixar para vocês.
Microfone. Jerusa, primeiro eu quero agradecer que eu tive 2 momentos importantes da minha vida nesses 2 dias, que é te ouvir, que fazia tempo que a gente não tinha essa oportunidade. E tenho um grande desafio, eu queria estar solicitando para todos vocês. E aí, não sei se a Jurisa falou isso lá em Paranavaí, ela falou, de que a luta não é para 5 anos, a luta não é para 10 anos, a luta é para 20 anos. Nós levamos muito tempo para conseguir conscientizar as pessoas. E não é tarefa fácil, não é tarefa fácil. Nós temos 23 anos, por isso que eu pego lá, brechó, muita paciência. Nós precisamos ter muita paciência de convencer a nossa população negra da importância dessa luta. É muita paciência. Nós temos lá em Curitiba, região metropolitana, no Paraná, nós vamos estar em Paranavaí agora, dia 19, com o convite que o Celso fez para nós, para a nossa entidade. Quem eu sou? Eu sou Jair Tadeu, sou presidente da ACNAP, que é a Associação Cultural de Negritude e Ação Popular. Hoje tenho o privilégio, depois de participar há muito tempo da APP Sindicato, hoje estou na assessoria das políticas sociais da APP Sindicato. E temos que ter muita paciência. Isso não quer dizer que nós somos fracos, isso quer dizer que nós temos um objetivo, nós sabemos aonde a gente quer chegar. E é preciso ter paciência, e é preciso convencer. Tem momentos que tem que virar a mesa mesmo, tem momentos que não dá para você aguentar professor falando besteira na sala de aula, você tem que brigar com aquele professor, mas muitas vezes tem que ter paciência, discutir, debater e levar a nossa luta. Então o que eu peço para a irmã que está com toda essa dificuldade aqui, que nós se unimos e conseguimos construir os terreiros que as igrejas evangélicas, a igreja católica agora virou mais carismática ainda, tem muita dificuldade de entender as religiões de matriz africana. Não é necessário, você não precisa estar lá, mas você precisa defender e precisa acreditar. Jerusa, quero dar os parabéns para você. E quero torcer que você tenha a oportunidade de estar indo para Curitiba e lá fazer um debate com a gente. É como a professora, várias pessoas colocaram aqui. Você tem um poder muito grande de envolver as pessoas. E hoje nós precisamos ter esse poder. Nós precisamos envolver as pessoas nesse debate da questão racial. Vamos levar muito tempo ainda para convencer o Estado esteve aqui, o município esteve aqui, ficou muito pouco tempo, e eu já estou cansado de município, de governo, o governo do Estado, a Secretaria da Educação lá. Eu preciso aprender sobre a questão da discussão racial. Fez a fala e foi embora. Infelizmente, raras sessões em Paranavaí, as pessoas ficaram lá bastante tempo. Agora, muitas vezes nós temos que estar cobrando a si do poder público. Não basta simplesmente dar um espaço para a comunidade negra. Precisa estar participando, precisa estar discutindo, precisa estar questionando aqui. Tem que estar presente todo momento aqui para que consiga fazer as políticas necessárias para nós. Desculpa, muito obrigado. Boa viagem para você e para você. E vamos ainda construir debatendo junto aqui para tentar construir a identidade negra no estado do Paraná. Obrigado, senhor. Na verdade, eu não tenho perguntas, eu tenho considerações de várias pessoas e eu vou comentar rapidamente e ao mesmo tempo eu já me despeço, não é? Por conta da agenda também do seminário, eu lamento muito. A Araci me convidou praticamente no início do ano para esse evento, mas que seria realizado em setembro e ele foi cancelado por conta da gripe suína. Nós tivemos que nos reorganizar na agenda e nessa reorganização Marigá, que eu deveria ficar o dia inteiro, só posso ficar meio período, porque a gente mora aqui do lado, eu moro em Florianópolis. Mas para poder voltar para casa eu tenho que ir a Londrina, depois a Guarulhos, depois a Curitiba, depois a Guarulhos e depois a Florianópolis. Vou sair aqui no início da tarde, vou chegar de noite. E Caiodê e Azanhas estão sem a mãe desde quinta-feira. Caiodê é o nome da Oxóssi. É de Oxóssi, ele é. É Caiodê. E Azanha é o nome da África do Sul, quer dizer terra dos homens livres.
Então, assim, eu preciso voltar para o meu quilombo que está esperando, né? Eu não posso fazer revolução só na rua, também tem que fazer em casa, então eu preciso voltar para o quilombo. Eu gostaria de dizer que eu concordo quando a professora diz que ela achou o projeto dela, e acho fantástico, que ela seja professora de matemática fazendo o trabalho que ela está fazendo. E quando nós, o movimento, começamos nos anos 80 com esse trabalho nas escolas, seguramente foram professoras tais quais a senhora que nos mostraram que era possível continuar nesse projeto. Mas o meu trabalho hoje é exatamente o de sensibilizar aqueles que ainda não pensam como a senhora. Eu não vou desistir deles, né? Porque eles vão trabalhar com os alunos da mesma forma que nós estamos trabalhando. E precisam trabalhar com responsabilidade profissional. Eu não aceito como educadora que sou que o professor diga que ele ache ou não acerca de uma política pública conquistada por um segmento social. No exercício profissional, ele não tem que achar, ele tem que executar. Né? Ele não é professor do prefeito, não é professor do governador, ele é professor da sociedade, da comunidade. E se a comunidade reivindica essa política, ele tem que reivindicar. Mas eu não abro mão, não, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Eu já fui de ultra-esquerda, não quero me transformar na direita, mas eu já estou light. Não tão paz e amor, assim como alguns, mas estou mais light. Eu já fui mais Michael X, hoje eu estou mais eu sou mais Luther King hoje. Então, estou envelhecendo. Então, o que eu acredito é que você precisa trabalhar, como o Tchê diz, que a gente tem que ser duro, mas não pode perder a ternura. Né? Então, eu acredito que a gente precisa trabalhar assim, sem se afastar 1 milímetro do meu propósito. Ninguém vai me tirar do meu propósito em hipótese alguma. Agora, eu entendo que nós precisamos de múltiplas estratégias para trabalhar. Uma só também não funciona. Porque se eu falo de diversidade, a diversidade é a coexistência das diferenças. Então, eu não posso ter só um método. Eu preciso ter muitos, pela diversidade das políticas que as pessoas pedem. Também gostaria de dizer que ao Norberto, que ele continua insistindo. E daí, eu gostei tanto de te ouvir, que depois eu vou deixar o meu e-mail, se você precisar de alguma força, o exército do Bachalai, no projeto de Sandon, como é que é o nome? Marechal, eu vou lá lutar no teu exército se precisar para ti, tá? Só me chamar, que a tropa vai. Ademir, a inclusão social dos afrodescendentes, ela é importantíssima, mas eu entendo que antes de inclusão social é preciso reconhecer o direito da sua identidade racial. Porque senão nós vamos cair em debate simplesmente de classe. E eu não entendo que o problema do negro seja só porque ele é pobre. Eu acho que primeiro é porque ele é descendente de africano. Né? Como entendo que o problema da mulher é porque ela é social, não é porque ela é mulher. Então eu acho que tem que tomar cuidado com o poder público, né? Quando a gente vai falando, oferecendo para ele esse patamar social, porque para ele é muito mais fácil nos incluir nos programas sociais do que nos nossos programas específicos. Porque já tem um monte de programa que está aí. Nós só vamos ser mais um no quantitativo que ele vai atender na meta dele. E eu estou cansada de ver meta social de governo bem-sucedido que melhorou a vida de um monte de gente, mas não melhorou a nossa da população negra, porque tem que mexer na questão racial. Tem que mexer nesse... A mobilidade do governo, por exemplo, vai passar por isso. Eu esqueci de perguntar quantas mulheres estão na Secretaria de Mulheres. Quantas mulheres negras? Quantas? Aí já queria a música. Desculpa, eu não vi que eu não escuto sem óculos. Ficando velha. 4. De 20 e poucas mulheres, nós somos 4. Ainda não é igual. Ainda não é igual. Né? Porque assim, a gente costuma dizer que inclusão de negro é aquela fotografia de propaganda. Ah, tem negro. Aí você vai olhar, tem um. Entendeu? Quer dizer, para as pessoas, a ideia de ter e não ter é não ter nenhum ou ter um. Quando para os outros segmentos, ninguém se sente desconfortável. Se tiver 30, 40, vai dizer que aquilo tudo é comunidade. Mas eu entendo que precisa ter muitos brancos, na medida que há uma diversidade branca.
O continente europeu diz isso pra gente. Mas também há de se ter uma diversidade negra, porque nós somos muitos no nosso continente. 53 países, a gente acha que representa um negro, representa todo mundo. Então, assim, eu só queria pedir um pouquinho de atenção nessa política, que ela precisa nascer de natureza racial e social, e não total. Porque senão tu só vai estar engrossando os relatórios final de metas atingidas pelo governo e os programas sociais que já estão aí. Que é importante, mas que são menos necessários recentemente. Mãe Lourdes, eu não tenho o que dizer sobre a senhora. Eu acho que a frase que a senhora me diz, ela é muito forte quando me diz assim, me acharam agora, ainda pouco. Eu acho que você não vai dizer essa frase. Né? Falando aqui como uma representante de uma das religiões mais antigas da humanidade, uma sacerdotisa africana, que é esse o lugar que ela tem, né? Não é menor do que esse, o nosso universo, alguém que carrega todos os mistérios e todos os conhecimentos do sagrado, alguém que é o nosso canal de comunicação com os orixás, alguém que tem poder para evocar o equilíbrio, e ela fez isso aqui com muita propriedade, quando o evento começou, e nós estamos sentindo esse equilíbrio até agora. Né? Nós estamos tratando de um tema tão polêmico, e apesar das nossas pequenas alterações, só rápido, né? Mas mantivemos os equilíbrios, e ela evocou isso quando ela chegou, e acho que o tema que ela traz, e é por isso que eu volto a dizer, o quanto social não dá conta disso que ela está dizendo. Não é verdade? É uma sacerdotisa que disse o seguinte, ela foi à África, ela tem conhecimento local, e ela está dizendo que o templo dela está precisando de socorro. E ela dentro... Exato. Então, não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Porque se ela senta nessa mesa como autoridade, e depois no final ela me remete uma demanda ao patamar de qualquer cidadão negro, nós sabemos que essa nossa autoridade é instantânea. O que não é isso que nós queremos. É muito simbólica. É simbólica para a nossa comunidade, é simbólica para os nossos aliados, é simbólica para quem nós estabelecemos aliança. Mas dali para fora, como ela disse, nós não somos nada. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos exatamente reconsiderar que você é o homem que ocupa o poder representando a população negra. E o que eu espero de você? Eu espero que lá em Florianópolis o seu poder reflita sobre a minha vida. Eu quero ter o teu poder lá onde eu estou. Porque lá, quando eu começar a descrever o que é que tem de poder, eu vou dizer, tem o Ademir em Maringá, e isso vai empoderar os negros de Florianópolis e Santa Catarina. Então não pense você que a questão é só local, aqui pertinho, aqui. Não, ela é macro, porque quando tem um negro ocupando o poder, nós todos estamos ocupando o poder. E aí, você tem que ouvir as coisas que a gente diz em relação aos desejos que nós temos e que, infelizmente, já que você aceitou, e quem pariu Mateus que vale, você vai ter que realizar. Você é a nossa fadrinha preta lá no negócio. E muita força na peruca precisa. E aí, assim, eu queria agradecer